Queridos, bom dia. Nós vamos falar, já começamos na semana passada, com a parte que vocês copiaram no caderno, alguns itens importantes. Nós vamos falar sobre o capítulo 13, níveis de organização, da célula ao organismo. Primeiro, o nosso corpo, ele é formado por trilhões de estruturas que a gente chama de célula, né? Uma célula, ela é composta de que maneira? Vocês tiveram pouco tempo com a professora na sala de aula, mas vocês vão ver que a professora desenha muito bem. Nós vamos ter muitas aulas ainda presenciais, né? Então a gente vai começar a falar um pouquinho do que é uma célula. Dentro do nosso corpo, nós temos trilhões de células com formas diferentes, dependendo do local onde ela estiver, dependendo da função que ela vai ter uma forma diferente, né? Por quê? Porque ela vai desempenhar uma função diferente. Mas independente de onde ela estiver, da forma que ela tiver, ela vai ter três estruturas básicas, que são: a primeira estrutura que uma célula apresenta é a membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? É a membrana que revolve a célula, que cobre a célula. Ela vai estar cobrindo, ela vai delimitar a minha célula, então a função dela é delimitar, ou seja, é como se ela fosse a cerca lá de casa, né, que delimita o meu terreno. É como se ela fosse as paredes do meu quarto, que diz aqui é o meu quarto, né? Então, ela delimita, ela controla tudo que entra e sai da célula. Professora, mas o que entra e sai? A água, sais minerais, substâncias importantes, um vírus, uma bactéria. Então, é ela que a membrana ela vai controlar as estruturas que são importantes que entrem, se já está uma quantidade adequada de substâncias para entrar. Por quê? Porque ela controla a entrada e saída de substâncias, porque ela tem uma função chamada permeabilidade seletiva. Por que permeabilidade seletiva? Ela deixa entrar, mas ela só deixa entrar o que ela considera que seja bom para a célula, né? Então, ela é permeável? Ela deixa passar as substâncias por ela? Deixa, mas ela seleciona o que é bom e o que é ruim. Depois nós temos toda essa estrutura celular aqui, que a gente chama de citoplasma. O que é o citoplasma? O citoplasma é onde estão estruturas que a gente chama de organoides, que nós vamos falar um pouquinho depois para frente. É aqui no citoplasma que vai acontecer todas as funções da célula, porque uma célula faz digestão celular, então entrou uma substância, precisa ser digerida, existe aqui dentro da célula uma organela responsável por isso. Precisou produzir proteína, que é o tijolinho da nossa célula, que vai fazer com que a nossa célula tenha estrutura. Aqui dentro tem uma estrutura que produz. Precisa transportar a substância. Tem uma estrutura que é responsável pelo transporte de substância. Precisa armazenar a substância. Tem a estrutura responsável. Então, tudo isso, todas essas reações acontecem aqui dentro do citoplasma. E por último, nós temos o núcleo celular. Acho que não está aparecendo no vídeo aí direitinho para vocês, mas esse aqui é o núcleo celular. O que tem dentro do núcleo que é importantíssimo? Tem o DNA, ácido desoxirribonucleico. O que é o DNA? O DNA é o nosso código genético, né? É o que nos identifica, né? Então, nós temos nosso DNA que tem traços do nosso pai e da nossa mãe, mas não é igual ao do nosso pai e da nossa mãe. Ele é o nosso código genético, ele vai nos identificar. Tanto que quando quer saber se uma pessoa é filha de um pai ou daquela mãe, é feito um exame de DNA, justamente sequencia este código aqui para ver se tem traços do pai e da mãe. Quem é que tem DNA igual? Os gêmeos idênticos, só. O do mais, o DNA é diferente. Então, essa aqui é a estrutura básica de uma célula. Tá? Então, no nosso corpo, nós temos trilhões de células que têm essa estrutura básica, com membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Claro que de formas diferentes, né? Vou dar duas formas para vocês entenderem do que eu estou falando. Deixa a professora apagar aqui. Quando eu desenho aqui, ó. Nossa, sente um desenho lindo. Professora de ciências desenhando.
Isso aqui é uma célula nervosa. Uma célula nervosa, que é um neurônio. Nós temos 80 bilhões de neurônios no nosso corpo, distribuído pelo corpo todo, que leva todas as informações, impulsos nervosos até o cérebro, para que ele interprete e para que a gente sinta frio, calor, para que a gente fale, para que a gente ande, para que a gente faça todas as nossas funções. Olha o formato dele. Aqui está o núcleo, corpo celular, né? Membrana plasmática, citoplasma. Agora, se ligue neste outro desenho que a professora vai fazer aqui, ó. Isso também é uma célula. E sabem que célula é essa? Uma fibra muscular. As células do nosso músculo, né? Quando a gente vê um pedaço de carne, por exemplo, porque um pedaço de carne nada mais é do que músculo, né? A gente vê, muitas vezes, dependendo, a gente consegue ver as fibras musculares. Aqui está o núcleo, aqui está o citoplasma e aqui está a membrana plasmática. Então percebam que o formato é diferente daquele que a professora desenhou, mas tem as estruturas básicas. Outro conceito que a gente tem que ter bem na nossa cabecinha quando a gente vai estudar os níveis de organização celular. Existem dois tipos de células. Vou desenhar aqui para vocês. Ah, professora, tá igual. Se eu pedisse para vocês, lá na sala de aula, se nós estivéssemos juntos, eu ia dizer, gente, qual é a diferença aqui? Ah, professora, um parece um ovo frito, que é sempre o que me fala. Eu já sei que eu sei desenhar ovo frito, né? Qual é a diferença aqui? Essa célula aqui, a gente diz que ela é uma célula procariótica. Nossa, professora, cada nome. Infelizmente, gente, na biologia e nas ciências os nomes aparecem e eu não posso chamar de mesa o que é uma célula procariótica. Então, ela é uma célula procariótica. Aqui eu tenho uma célula eucariótica. Ah, professora, mas agora complicou a minha vida. O que é isso? Uma célula procariótica é uma célula que não tem o núcleo individualizado. Percebam que eu desenhei o núcleo nessa célula. Não tem uma bolinha aqui? É o núcleo, o DNA, que é o código genético, está guardadinho aqui dentro do núcleo. As células do nosso corpo são todas desta maneira. Essa célula aqui não tem DNA, professora? Tem DNA. Só que o DNA está espalhado dentro do citoplasma. Então, eu vou ter membrana plasmática, eu vou ter citoplasma, mas eu não vou ter uma membrana para fazer o núcleo. Aqui eu tenho membrana plasmática, eu tenho citoplasma e eu tenho núcleo. Então, a célula procariótica, ela não tem esse núcleo individualizado. A membrana nuclear não aparece. Na célula eucariótica, eu tenho o núcleo individualizado. Que tipo de seres apresentam essa célula aqui? As bactérias, que são seres mais primitivos. Elas apresentam este tipo de célula aqui, tá? E todos os outros seres, inclusive nós, menos as bactérias, apresentam este tipo de célula aqui, tá? Aí, a professora quer o que de vocês essa semana? Vocês vão copiar essa aula que a professora fez aqui no caderno de vocês, né? Essa sequência que a professora fez. E depois vocês vão fazer duas células que aparecem no livro de vocês. Eu vou mostrar aqui qual é que eu quero que vocês façam. No livro de vocês, aqui ó, na página 145, então na página 145, tem o desenho da organização da célula eucariótica animal. Então, vocês vão desenhar e pintar. E identificar todas as partezinhas que aparecem. Então, tudo que aparecer aqui no desenho, ó, tá aqui o desenho. Tudo que aparece aqui, vocês vão desenhar no caderno de vocês. Depois, não é fácil essa vida de youtuber. Depois, nós temos na página 146 a célula eucariótica vegetal. Porque na nossa próxima aula a gente vai falar da diferença das duas.
eucariótica, vegetal, que é este desenho aqui, da página 146. Vocês vão fazer este desenho aqui no caderno de vocês, pintar, colocar todas as partes que estão identificadas com a funçãozinha que tá ali bem linda, tá? Então vamos lá. Qual é a nossa atividade dessa semana? Copiar a aula da professora, né? O tipo de célula eucariótica, procariótica, e fazer o desenho da página 146 e da página 145. Qualquer coisa, chama a professora lá no WhatsApp que eu respondo já bem breve, tá, gente? Procurem sempre chamar a professora no WhatsApp, que daí eu consigo responder mais rápido para vocês, tá bom? Abraço!